futebol sempre foi mais do que um jogo, e em um momento crucial da história do Brasil, ele se tornou um símbolo de liberdade, resistência e democracia. Vem comigo que hoje eu vou falar sobre a democracia corintiana, um movimento que transcendeu o esporte e ajudou a transformar o Brasil. O Brasil vivia sob um regime militar desde 1964. A censura, a falta de liberdade e a repressão marcavam o dia a dia dos brasileiros. Mas no Corinthians, algo diferente estava para acontecer. No início dos anos 80, com o clube afundado em crises, um grupo de jogadores liderados por Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon decidiu mudar as coisas. Sob a gestão do presidente Valdemar Pires e do diretor Adilson Monteiro Alves, a hierarquia rígida do futebol deu lugar à democracia. Todas as decisões, do esquema tático até a concentração, eram votadas pelo grupo. Essa autogestão era inédita no futebol brasileiro. Jogadores, comissão técnica e funcionários tinham voz igualitária nas decisões do clube, promovendo um ambiente de liberdade e responsabilidade coletiva. Além disso, o Corinthians foi pioneiro ao estampar em suas camisas mensagens políticas como "Diretas já" e "Eu quero voltar para presidente", mostrando que o futebol pode ser utilizado para conscientizar politicamente. Se dentro de campo a democracia corintiana ganhava força com a união dos jogadores e a liberdade nas decisões, fora dele e nas arquibancadas, a Gaviões da Fiel também escrevia um capítulo fundamental nessa história. Fundada em 1969 como forma de fiscalizar a diretoria do Corinthians e tornar o clube mais justo, nasceu a Gaviões da Fiel em plena ditadura militar. E desde o início não se limitou apenas ao futebol. Se posicionou politicamente, ergueu a voz contra injustiças e passou a atuar como uma verdadeira força popular. Nos anos 80, a torcida da Fiel se alinhou ao movimento democrático do time. Levaram para os estádios faixas com mensagens políticas, participaram de atos pelas diretas já e transformaram a arquibancada em um espaço de resistência. E essa luta não ficou restrita aos estádios. Nos desfiles de carnaval, a Gaviões levou à avenida enredos que criticavam o sistema, exaltavam a luta do povo e lembravam a história do Brasil que a ditadura tentava apagar. A Gaviões da Fiel foi e ainda continua sendo mais do que uma torcida organizada. Foi política, foi resistência, foi povo. E ao lado da democracia corintiana mostrou que a paixão por futebol pode ser também a paixão por justiça e liberdade. E convenhamos, não era só com palavras. A Gaviões fazia da presença física um ato político. Cada bandeirão erguido nos estádios, cada faixa preta com listras brancas, cada batucada era também um protesto contra a opressão. A torcida se transformou num papel maior, com consciência de sua importância histórica. A arquibancada deixou de ser um espaço só de torcer. Era um microfone aberto para o público falar. Era um lugar onde a política não era evitada, era vivida. A repressão sabia disso, por isso monitorava e atacava. Muitos membros foram perseguidos, presos ou até mortos. A Gaviões existiu porque entendeu que o Corinthians não era apenas um time, era o reflexo de um povo. E que assim como na democracia corintiana, o futebol podia ensinar o país a ser mais justo, mais livre e mais humano. Hoje, o legado daquela arquibancada combativa ainda permanece. Mesmo que os dias atuais sejam totalmente diferentes, a ideia de que torcer pelo seu time também é um ato político segue viva, porque a Gaviões da Fiel mostrou que amar o Corinthians sempre foi também lutar por um Brasil melhor. Rapaziada, esse foi o vídeo, a primeira parte do vídeo. Calma que ainda tem mais coisas pra vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa reflexão sobre a democracia corintiana, sobre a ditadura militar, que precisamos manter a história presente para que não aconteça de novo. Agora com vocês a entrevista que eu fiz com o Fernando Vanner, historiador do clube, e prometo aí para vocês que tá bem legal, e ele vai contar um pouquinho mais sobre a história aí da democracia corintiana. Fica aí para vocês.
Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou Pablo Patez e estou aqui hoje com o Fernando Vanner, historiador do Corinthians. Estamos aqui gravando esse vídeo para vocês. Bom, gostaria primeiramente, né, Fernando, que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre você mesmo, como você chegou aqui, com essa fama. E é isso. Bom, saudações corintianas. Nós chegamos aqui em 2010 através de um projeto multicultural de histórias em quadrinhos. O clube estava completando 100 anos e eu criei uma série de histórias em quadrinhos num projeto muito importante para a educação e para a literatura brasileira, onde que a gente visava fazer oficinas de arte e literatura com as crianças carentes das comunidades da Zona Leste. Então, a revista era dada de brinde, as crianças faziam uma oficina de arte e era contada a história do Corinthians através de uma forma multipedagógica, né? Misturando a história do clube, a história da cidade, a história do Brasil e a história do mundo. Então, foi um projeto pioneiro nos clubes de futebol e através desse primeiro passo a gente foi convidado para trabalhar aqui no Memorial para continuar estendendo várias outras ideias e outros projetos que fizeram história aqui. Legal. Abrindo agora o jogo de perguntas envolvendo o tema da democracia corintiana, que é o tema do nosso trabalho, gostaria de perguntar primeiramente como que era o ambiente do Corinthians antes da chegada desse movimento. Então, o fim dos anos 70 ele foi um ambiente esportivo bem positivo, porque o Corinthians tinha quebrado o tabu de 22 anos e 8 meses no Campeonato Paulista. Ganhamos o Campeonato Paulista de 77, 79, que foi disputado em 80. Só que em 81, depois o clube entrou numa decadência muito grande, né? Tinha muitos jogadores com idade avançada, apesar de serem jogadores que fizeram história no futebol brasileiro. Um elenco muito inchado. O Vicente Mateus, que era o presidente do clube, se perdeu na política do Parque São Jorge e entrou um novo presidente chamado Valdemar Pires. Acontece que o Sócrates estava querendo sair do Corinthians, estava insatisfeito, né? Os jogadores estavam, a maioria, insatisfeitos, e o vice-presidente de futebol, Orlando Monteiro Alves, resolveu ter uma ideia inovadora e revolucionária. Ele convidou o filho dele, né, Caraldilson Monteiro Alves, que era um sociólogo, né, muito importante, e ele deu uma nova perspectiva para os jogadores, dando uma liberdade de expressão que até então jamais tinha sido vista no futebol. Nas primeiras reuniões ele chamou todo o elenco e cada jogador do elenco começou a dar suas ideias, dar seus pareceres, falar das suas insatisfações, e assim criou um diálogo, né, até então nunca visto no futebol, porque o futebol é extremamente militarizado, para não dizer outra palavra. A forma de conduta dos treinadores e dos dirigentes era de ordem absoluta em cima dos jogadores. E através do Adilson se criou uma nova forma de liberdade de expressão para os jogadores, né, fazerem pedidos ou até mesmo participar das opiniões táticas, né. O Adilson abriu todos os precedentes, né, de diálogo, né, os lugares que eles queriam ficar, chegou no ponto de fazer votações, né, entre eles para decidir as pautas. Então foi bem importante e isso causou uma motivação nova para os jogadores, porque o esporte é muito psicológico, né? Então o jogador, quando está satisfeito com o ambiente de trabalho, ele rende mais, e o clube começou a render, né? O Corinthians jogou a Taça de Prata em 81, naquela época o Campeonato Brasileiro era dividido em Taça de Ouro e Taça de Prata. Os melhores posicionados dos campeonatos regionais iam para a Taça de Ouro, e os outros que não tinham uma colocação muito entre os 4, 5 primeiros iam para a Taça de Prata, mas não era como se fosse um pré-brasileirão. Então quem não tinha uma classificação muito boa no Campeonato Paulista começava na Taça de Prata. Então o Corinthians começou na Taça de Prata em 81 e fez uma escalada, né? O Sócrates se tornou a grande voz, né, desse novo projeto. Casagrande foi trazido de volta, né, que o Corinthians estava sem um centroavante, então eles votaram para o Casagrande voltar, que estava emprestado para a Caldense, e assim se tornou as lideranças que a gente conhece, né? O Vladimir, o Zé Maria, o Birubiru. Eles foram os expoentes, né, desse movimento que revolucionou não a história do futebol brasileiro, mas a história do futebol mundial.
Bom, indo agora para a segunda pergunta, você acha que o Brasil seria diferente se mais movimentos como esse tivessem surgido agora ou antes? O que você acha? Eu penso que o Brasil ele sofre de problemas enraigados desde a sua pseudo-descoberta, né? Porque aqui, infelizmente, o país foi tomado para ser colônia, né, da coroa portuguesa. Então, os nossos problemas eles são enraigados de uma forma muito colonial, né? A gente vive aí nas capitanias hereditárias, né, apesar de ser uma república. Então, o povo ele vive numa pseudo-democracia, né? A gente vota para o presidente, mas tem os poréns, né, do Congresso Nacional que torna o país praticamente uma obra de barganhas, né? Então entra governo, não sai do lugar. Mas quanto mais pensamento crítico, quanto mais pessoas de uma consciência política formada, eu acho que pode mudar as novas gerações que virão, né? E as gerações que estão aí têm que se conscientizarem que quanto mais conhecimento político, quanto mais conhecimento histórico nós tivermos, mais a gente vai ser órgãos questionadores, né? Então a democracia corintiana foi algo que questionava o governo regente, né? Que era o governo cívico-militar, né? Que podava todas as liberdades de expressão cabíveis, né? De uma república e vivia uma, digamos assim, uma ditadura, literalmente, né? Então cada um de nós pode espalhar essa mensagem e fazer um trabalho importante, né? Cada um de nós. Bom, eu gostaria de perguntar também se tem alguma curiosidade que não sai na mídia sobre esse tema, que pouca gente sabe, que o senhor tem para contar pra gente. Teve inúmeras curiosidades, né? A primeira votação que os jogadores fizeram, por exemplo, foi se a cerveja seria ou não liberada, né? Após os treinos, após os jogos, e todo mundo votou que queria a liberação da cerveja, né? E é que a maioria dos temas da democracia saíram na mídia, né? Tem inúmeros livros, né? As histórias já foram contadas de todos os ângulos possíveis, né? E é muito importante, né, que as pessoas leiam, assistam documentários, porque a ditadura ela é algo muito ruim, né? Não importa se é de esquerda ou de direita, né? Toda ditadura é prejudicial para qualquer nação, né? Porque onde que se perde a liberdade de expressão, a liberdade do indivíduo, se torna uma ditadura. Bom, galera, vamos aqui agora para a última pergunta para o Fernando. Gostaria de perguntar se teve alguma outra torcida de algum outro time que apoiou os ideais da Gaviões, do Corinthians, né? Nesse movimento. Na verdade, nesse momento da história do Corinthians, muitos simpatizantes pelo fim do regime militar começaram a simpatizar com o movimento, né? Muitos artistas que torciam para outros clubes começaram a participar, muitos jornalistas, né? O Corinthians se tornou um clube, digamos assim, de simpatia nacional pela causa, né? Porque o povo brasileiro ansiava por mudança, né? O povo brasileiro ansiava pelo voto direto. Então, as diretas já foi fundamental para causar um engajamento que todo esse protesto aí de anos a fio se perpetuou e infelizmente a emenda não passou no primeiro momento, né? Mas depois em 89 nós tivemos a eleição direta, né? E hoje em dia cabe ao povo brasileiro eleger seus representantes, né? Então as pessoas têm que ter uma consciência política para votar com sabedoria, né? E usar toda essa luta aí que o povo brasileiro tanto peleou, né? Tanto guerreou para o voto das diretas já. E tem um clube que se destacou mais nessa união de pensamentos? Eu acho que cada atleta tinha a sua individualidade de opinião política, então nenhum clube teve a força que teve o Corinthians, mas teve apoio de atletas, né, de outros clubes, mas as instituições em si não apoiaram diretamente. Até dentro do Corinthians não era uma unanimidade, né, porque o Vicente Mateus, o Vadielu eram contra a democracia corintiana, né. O Vicente Mateus era amigo do Ernesto Geisel, do Figueiredo, então era uma briga política, né, assim como o povo brasileiro, tinha uma parte que era a favor, tem outra parte que era contra, né. Essa é a democracia, você ser a favor ou contra e ter respeito por todas as ideologias políticas, né, e a gente tentar chegar numa unidade de pensamento que seja melhor para a nação.
É isso. Esse foi o vídeo, galera. Deixa o like, compartilha. Muito obrigado aí, Fernando. Obrigado e saudações corintianas. É isso.